Em todo o mundo, o real foi a moeda que mais desvalorizou. Chegou mais ou menos a 50%, enquanto outros países emergentes, o tombo foi de 15%. E o tombo da economia brasileira é o tema da minha entrevista de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Dr. Quioche Arada, pela internet, cumprindo o isolamento social. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, você, Vivi? Tudo bem? Tudo ótimo, doutor Quioche, enfrentando aí esse isolamento social, não é fácil, né? Doutor Quioche, também não é fácil aí a desvalorização do real, né? Chegou a 47%. Outros países emergentes, a média foi aí de desvalorização 15%, né? Especialistas dizem que aqui no Brasil a gente tem aí um fator de risco que é justamente a nossa crise política, o presidente Jair Bolsonaro aí, que todos os dias aí tem aí falado coisas que acabam movimentando aí a queda na Bolsa de Valores e o aumento do dólar. Para o senhor é isso mesmo? O presidente Bolsonaro acaba sendo um risco para o país? Risco econômico para o país? A divergência política entre os governadores, prefeitos e o presidente da República, sem dúvida alguma, contribui para conturbar mais esse ambiente social, político-social, já bastante confuso por causa da pandemia, né? Agora, era o que faltava, né? O presidente sempre foi polêmico, né? Mas nesse momento de pandemia, as divergências chegaram a tal ponto que está tornando muito difícil o relacionamento harmonioso que seria necessário entre as diversas esferas políticas para dar combate ao inimigo comum, né? Então, o Brasil tem essa peculiaridade, né? E tem também uma outra peculiaridade que não existe em nenhum país do mundo civilizado. Em qualquer país, no momento de crise, situação e oposição se unem para dar um combate efetivo ao inimigo comum. Aqui não. Aqui aproveita a confusão da pandemia e parece que as divergências se extremam mais, entendeu? O que a situação faz, a oposição quer desfazer, entendeu? Então, é incrível essa falta de bom senso, de razoabilidade, de unir os esforços num momento tão difícil da nossa vida social. E tudo que o Brasil não precisava, doutor Arada, era realmente aí uma crise política. Com a saída do Moro, né? O agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com a saída dele, a crise aí se acirrou. Justamente pelas denúncias feitas pelo ex-ministro, né? De que o presidente da República queria interferir na Polícia Federal. Um vídeo que o Supremo deve liberar ou não, né? Está nas mãos do Supremo para liberar ou não, pode aí caracterizar se foi pedido a interferência do presidente Bolsonaro na Superintendência do Rio de Janeiro e na Polícia Federal, na chefia da Polícia Federal. Para o senhor, isso aí configuraria aí um crime de responsabilidade? Sim, se comprovado exatamente aquelas acusações que o Sérgio Moro fez, que falsificou ideologicamente o pedido de exoneração que não houve, falsificou a assinatura que não existiu, isso daí configura um ato atentatório à dignidade no exercício do cargo, que é um ato de improbidade, que é um dos motivos para a abertura do processo de impeachment, né? Agora, quanto à troca do diretor da Polícia Federal em si, isso não caracteriza um desvio de finalidade, porque é a atribuição do presidente, né? Agora, aquela outra acusação, aliás, a única acusação que caracteriza crime de responsabilidade é a falsidade ideológica, né?
Perfeito. E, doutora Arada, pelo que o senhor tem acompanhado aí dos depoimentos dos generais que falaram sobre o caso, que estiveram na reunião ministerial do dia que foi gravado esse vídeo, o senhor acha por esses relatos que dá para ter uma ideia do que aconteceu realmente naquela reunião ministerial? É difícil, porque os generais fazem um depoimento, depois eles fazem um depoimento aditivo para alterar o que eles falaram antes, né? Então, o presidente Bolsonaro afirma, por A mais B, que jamais consta naquela gravação a expressão Polícia Federal, né? E nem Superintendente do Rio, né? Coisa que o senhor Sérgio Moro está sustentando o contrário, que ele queria trocar o superintendente do Rio, né, que teria dito, você tem quanto? 36 superintendências? Não, 26 superintendências, eu quero só um, o do Rio. Né? Então isso consta do depoimento do Sérgio Moro. E também consta a expressão Polícia Federal. Né? Agora o presidente nega, ele diz que estava se referindo à segurança dos familiares que estão lá no Rio. Agora, há um contra-ataque da oposição, digamos assim, no sentido de que segurança do presidente e seus familiares, né, se faz por intermédio do Gabinete da Segurança Institucional. Isso é verdade, isso é um órgão específico. Será que não é um órgão aparelhado como a Polícia Federal, né, e como a Polícia Militar, né, e que não pode ficar 24 horas lá no Rio, fazendo segurança dos familiares e na ausência do presidente, que está normalmente no Palácio. Né? Então, a existência de um órgão específico para assegurar a incoluidade física do presidente da República não neutraliza e nem prejudica a ação simultânea de outros órgãos da segurança, dentre os quais a Polícia Federal. Doutora Arada, o senhor citou o caso aí de falsidade ideológica, né? Teve um caso agora, né, que até o Supremo decidiu encerrar o caso, que foi justamente sobre o pedido dos exames de Covid-19 realizados pelo presidente. O presidente acabou apresentando, então, depois de muito relutar, acabou apresentando o resultado de 3 exames que foram feitos ali logo que ele voltou da viagem aos Estados Unidos. E esses exames aparecem aí os nomes de outras pessoas, inclusive paciente 05. Alguns especialistas levantaram a hipótese aí que poderia ser indicada aí uma falsidade ideológica. Estaria incluído algum crime nesse caso, doutora Arada? Ele diz que ele se protege colocando o paciente 05 e nomes diferentes. Ele fala que é uma proteção dele para fazer exames. Isso é muito esquisito, né? Se bem que não vejo muita pertinência nem importância em saber dos exames do presidente da República, né? Isso a Justiça definiu só para satisfazer a curiosidade do Estadão, que queria ver o resultado do exame, né? Eu não tenho interesse. Você tem interesse em ver o resultado do exame do presidente, do governador? Ninguém tem. Entendeu? Agora, se ele apresentou um documento inserindo o nome de outras pessoas, né, isso é uma irregularidade grave, né? Afinal de contas, foi uma requisição da Justiça e você tem que apresentar os documentos no seu original, tal como se encontra, ou fazer uma defesa no sentido da negativa, porque que ele não vai apresentar. Né? O que não pode inserir nome de terceiros nesse exame que ele teria feito. Né? Eu não sei se foi feito isso. Mas no momento que a Justiça acatou esses documentos e encerrou o caso, o caso está encerrado de vez. Eu acho que sim. Satisfeito a curiosidade do Estadão de uma forma ou outra, então
todos estão em santa paz. Doutora Arada, voltando então aos problemas econômicos do país pós-pandemia, o governo voltou a falar aí da necessidade de mudanças, de reformas estruturais para o Brasil retomar o crescimento. E voltou-se a falar, pelo menos as especulações, da volta da CPMF. É cedo para discutir isso, no momento que o país ainda, né, você vê que o Brasil ainda não pagou nem a segunda, não tem data para pagar a segunda parcela aí do auxílio emergencial. Que o senhor acha que é cedo para discutir reformas estruturais? A CPMF que derrubou o secretário da Receita Federal é um tributo já enterrado há muito tempo, de triste memória. Não deve ser reativado nem agora, nem depois, nem nunca, entendeu? E para começar, o momento atual e no momento pós-pandemia não é adequado para a exacerbação da carga tributária. O momento está exatamente a recomendar o quê? Recomendar uma diminuição da carga tributária, como se faz em qualquer outro país do mundo civilizado. Quando há o menor sinal de recessão da economia, a primeira providência que o governo toma é no sentido de diminuir o peso da tributação, para devolver oxigênio ao setor produtivo, para assim aumentar a produção e a arrecadação crescer automaticamente em função do crescimento econômico. Agora, se nós estamos com capacidade contributiva lá embaixo, você cria mais um tributo do tipo tributação dos lucros e dividendos que a Câmara aprovou, ou agora CPMF, ou Imposto de Grande Fortuna, isso vai enfraquecer ainda mais a atividade econômica, que vai resultar no quê? No encerramento de várias fontes produtoras de riqueza e, por conseguinte, vai significar um tiro no pé, vai diminuir a receita. É porque é exatamente isso que está se discutindo, né? Essa justiça tributária. Você tem que buscar uma outra alternativa para superar essas despesas extraordinárias que estão acontecendo por força da pandemia. Não é porque está acontecendo despesa extraordinária que você vai ter que aumentar a receita a todo custo. Não. A solução não é por aí. A solução é fazer o uso da inteligência. Não é? A cabeça existe para pensar, não é para segurar os cabelos. Não é? Então tem que fazer o quê? Uma espécie de despesa qualitativa, focar na despesa qualitativa. Como? Cortar pela metade ou um terço a despesa de pessoal. Entendeu? Então tem que aprovar isto sim, a reforma administrativa, em vez da reforma tributária, que só vai trazer mais confusão num clima já confuso que estamos vivendo. Não é? Então, é a reforma administrativa para enxugar a despesa de pessoal, não é? Que está gastando de 50% a 60% da receita corrente. Isso é um absurdo. E outro tanto para pagar juros da dívida. Então, o que sobra para investimento? Quase nada. Entendeu? Então, cortar a despesa de pessoal, dentro daquele projeto elaborado pelo ministro Paulo Guedes, flexibilizar a jornada de trabalho com redução proporcional do salário, diminuir o número de municípios, suprimir aqueles municípios que não conseguem sobreviver com recursos próprios, precisam sempre ajuda financeira da União ou dos Estados. Não é? Então, essa reforma administrativa é que tem que ganhar prioridade. Mas eles estão falando em tocar novamente a reforma tributária. Não é? Isso só vai conturbar o ambiente, vai desencadear uma recessão econômica pior do que estamos vivendo agora. Espero, doutora Arada, que a gente saia dessa aí o mais rápido possível, que o Brasil possa se recuperar também na economia. Queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigada, doutora Arada. De nada, Viviane. Até a próxima. Até a próxima.
Esse foi o Dr. Arada, jurista e presidente do IBDAFT. E o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Cuide-se, fique em casa. Até mais.